E se você encontrasse o diário secreto do devasso mais famoso da alta sociedade e descobrisse que, entre os nomes de 50 mulheres, o único que poderia destruí-lo seria o seu? Histórias e Amores apresenta o Diário das 50 Amantes do Duque Devasso. De onde você assiste ao vídeo? Na noite em que Sophia Davis encontrou o diário, a chuva castigava as vidraças da pequena livraria que herdara do pai. Havia apenas 3 semanas que o enterrara aí. Desde então, ela descobria que os mortos podiam deixar saudade, livros e dívidas. Sobre a escrivaninha permanecia a última notificação dos credores. Se Sofia não pagasse a quantia exigida até o fim daquela semana, perderia a livraria, a casa onde vivia e, dependendo da decisão do tribunal, até mesmo a liberdade. Durante horas, procurou alguma solução financeira entre os objetos que alguns clientes haviam deixado como pagamento. Relógios quebrados, castiçais de prata escurecida, primeiras edições que valiam menos do que o seu pai imaginara. Foi no fundo de uma antiga caixa de madeira que encontrou um diário. Era revestido de couro negro, sem título e fechado por uma pequena fivela dourada. Na primeira página havia apenas um nome: Alexander Elliot. Sofia sentiu o coração falhar por um instante. Toda a cidade conhecia aquele nome. O Duque de Elliot era tão rico quanto perigoso e tão admirado quanto condenado. Diziam que nenhuma mulher permanecia indiferente depois de conhecê-lo e que nenhum marido sensato permitia que a esposa dançasse com ele mais de uma vez. Sofia deveria ter fechado o diário. Em vez disso, virou a página. Havia nome de mulheres acompanhados por datas, lugares e quantias. Algumas páginas continham frases curtas escritas com uma caligrafia firme. Viu o ministro receber o envelope. Ouviu a conversa atrás da porta azul. Tem medo de falar, mas sabe quem pagou pelo acidente. Sofia continuou lendo, cada vez mais intrigada. 50 mulheres, atrizes, cortesãs, viúvas, damas da sociedade e esposas de homens poderosos. 50 amantes do Duque de Elliot. Meu Deus, que escândalo poderoso tenho em minhas mãos. De repente, o sino sobre a porta da livraria tocou. Sofia se levantou tão depressa que a cadeira caiu atrás dela. A loja estava fechada e a chave permanecia sobre a mesa. Antes que pudesse alcançar algo para se defender, uma figura alta surgiu. O homem vestia um sobretudo negro encharcado pela chuva. Os cabelos estavam úmidos. Não precisava anunciar quem era. O mesmo rosto aparecia em jornais, caricaturas e nos sonhos secretos de metade das mulheres da cidade. O Duque de Elliot olhou para o diário nas mãos dela.
Entregue-me o diário agora, senhorita. Isso é uma invasão? Como entrou aqui? Sua fechadura é quase tão frágil quanto o seu instinto de sobrevivência. E sua educação parece ainda pior do que a sua reputação. Os belos olhos do Duque se estreitaram. Poucas pessoas falavam daquela maneira com ele. Menos ainda permaneciam de pé depois de surpreendê-lo invadindo uma propriedade. Eu já lhe disse para me entregar o meu diário. Sei quanto este diário vale, senhor. Você não sabe sequer o que tem nas mãos, senhorita. Eu tenho os nomes de 50 mulheres e provas suficientes para provocar 50 divórcios. Então, já leu o diário? Já sabe o que há dentro dele? Li apenas o suficiente para saber que o homem mais libertino da cidade também possui o hábito deselegante de registrar suas conquistas. Quanto você deseja para me entregar o diário? Não sou uma chantagista, senhor, e essa pergunta me ofendeu. Está segurando minha propriedade e falando sobre seu valor. Perdoe-me pela confusão. Preciso salvar esta livraria. O diário foi deixado entre os objetos dados ao meu pai como pagamento. Eu pretendia devolvê-lo e pedir apenas uma recompensa justa. Entregue-me o diário e terá o dinheiro amanhã. Sofia deveria ter aceitado. Todavia, ao abrir novamente o volume para verificar se alguma identificação poderia comprovar sua origem, percebeu uma irregularidade. Entre os nomes de número 42 e 44, havia restos de papel presos à costura. Uma página fora arrancada. Elliot viu no mesmo instante. Toda a indiferença desapareceu de seu rosto. Ele tomou o diário das mãos dela e examinou a lombada. Onde está a página retirada daqui, senhorita? Eu só vi essa página arrancada agora, senhor. Quem lhe entregou este diário? Você pode me dizer? Não sei. Meu pai ainda era vivo. Entregaram para ele. Pense com cuidado, senhorita Davis. Essa página pode condenar um homem à forca. E o senhor pode retirar a mão de mim, por favor? Antes que eu descubra se um duque sente tanta dor quanto qualquer outro homem ao levar uma joelhada. Elliot a soltou. No entanto, pela primeira vez naquela noite, havia algo novo no olhar dele. Respeito. Na manhã seguinte, Sofia descobriu que a dívida fora paga integralmente. Descobriu também que o Duque de Elliot não pretendia desaparecer de sua vida. Ele retornou à livraria antes do meio-dia e colocou sobre o balcão uma pequena bolsa de moedas. Isso cobre suas despesas durante os próximos meses. O acordo era apenas para salvar a livraria, senhor. O acordo mudou. Preciso que descubra quem trouxe o diário para o seu pai e o que fez com a página arrancada. E por que eu ajudaria o senhor a descobrir quem roubou o seu diário?
Porque estas mulheres não foram minhas amantes. 50 mulheres frequentaram seus quartos, viajaram em suas carruagens e receberam seu dinheiro. Elas eram apenas as minhas informantes. Ele explicou que seu irmão mais velho, Anthony, morrera 2 anos antes, quando a carruagem que viajava despencara de uma ponte. A investigação concluiu que foi um acidente. Elliot nunca acreditou nisso. Anthony havia descoberto uma rede de corrupção que envolvia nobres, magistrados e membros do governo. Antes que pudesse apresentar as provas, morreu. Alexander então fizera da própria reputação uma máscara. Festas, casas de jogos e alcovas eram os poucos lugares onde homens poderosos falavam sem cautela. Atrizes, criadas, cortesãs e esposas ignoradas ouviam o que ninguém mais percebia. Elliot pagava por informações e permitia que a cidade acreditasse que pagava por prazeres. Sofia observou o homem diante dela com novos olhos. Por trás do libertino arrogante havia um irmão consumido pela culpa e pela vingança. A página arrancada continha o nome da última mulher que viu meu irmão vivo. Ela sabia quem ordenou a sua morte. E o que aconteceu com essa mulher? Desapareceu. Sumiu e não deixou rastro. Nos dias seguintes, os dois investigaram os registros deixados pelo pai de Sofia. Ela descobriu que Elliot não tinha paciência para a poeira. Chafraco ou pessoas excessivamente falantes. Ele descobriu que Sofia era capaz de memorizar a localização de milhares de livros e que mordia discretamente o lábio sempre que estava preocupada. Trabalhavam até tarde, cercados por velas e pilhas de papéis. Em uma dessas noites, Sofia subiu em uma escada para alcançar uma caixa no alto de uma estante. A madeira rangeu sob seus pés. Elliot ergueu os olhos a tempo de vê-la perder o equilíbrio. Ele a segurou pela cintura antes que caísse. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Sofia sentiu a firmeza das mãos dele mesmo através do tecido do vestido. O rosto do Duque estava perigosamente próximo e os olhos impenetráveis desceram até os lábios dela. Pode me soltar, Duque. Não corro o perigo de me machucar. Mas eu não poderia deixar você cair. É assim que o senhor olhava para suas informantes? Não. Porque nunca precisei lutar contra a vontade de beijar nenhuma delas. A respiração de Sofia vacilou. Elliot se inclinou lentamente, dando a ela tempo suficiente para recuar. Seus lábios quase se tocaram. Até que um livro caiu da prateleira mais alta e atingiu a cabeça do Duque. Sofia não conseguiu evitar o riso. Sua livraria tentou me assassinar. Talvez os livros também conheçam sua péssima reputação.
Foi naquela mesma noite que encontraram a pista. O pai de Sofia notara a compra de um livro raro entregue por uma mulher chamada Helena Vale. Ao lado do registro havia uma frase: Helena Vale. Para guardar o que estava oculto entre palavras que nenhum culpado desejaria ler. Sofia reconheceu imediatamente a referência. Seu pai possuía uma edição antiga de A Divina Comédia, guardada em um armário que permanecera fechado desde a morte dele. Dentro da capa encontraram a página arrancada. Nela havia um único nome sublinhado 2 vezes: Lord Taylor, o homem que financiara a carreira política de Anthony Elliot e que, depois de sua morte, se tornara o conselheiro mais próximo de Alexander. Elliot ficou imóvel. Durante 2 anos, procuraram o assassino do irmão enquanto o recebia em sua própria casa. Sofia tocou sua mão. Não faça nada sem provas. Essa página é a prova, Sofia. Não sabemos onde Helena Vale está. Ele pode dizer que isso não é verdadeiro. Então o farei confessar contra a vontade dele. Passei 2 anos esperando para encontrar quem fez isso com o meu irmão. E eu não passei todos esses dias ajudando você para vê-lo perder o controle da situação. Aquelas palavras pairaram entre os dois. Sofia tentou afastar a mão, mas ele entrelaçou os dedos nos dela. Por que você se importa comigo, Sofia? Porque comecei a enxergar o homem que existe por trás do Duque. Eu não sei mais se desejo justiça pelo meu irmão ou uma vida ao seu lado. Desta vez, quando a beijou, não houve urgência nem violência. Apenas um toque demorado, contido e quase reverente, como se Sofia fosse a primeira coisa em muitos anos que ele temesse perder. Mas ambos haviam subestimado Taylor. Na tarde seguinte, Sofia recebeu uma mensagem supostamente enviada pelo Duque. Elliot pedia que ela levasse a folha que provava quem era o assassino de seu irmão. Ele a esperaria em um depósito próximo ao rio. Sofia percebeu o engano tarde demais. 2 homens a capturaram assim que entrou no edifício. Lord Taylor a aguardava junto a uma fornalha acesa. Onde está a página? Entregue-me a folha já, senhorita. Elliot não a teria deixado impune se soubesse tudo o que você leu. O senhor não o conhece tão bem quanto imagina. Conheço-o desde menino. Alexander não se importaria com qualquer pessoa para vingar o irmão. Embora Sofia quisesse negar, uma parte dela temeu que aquilo fosse verdade. Taylor aproximou a página de uma chama. Depois que isto desaparecer, todos acreditarão que a pobre livreira tentou chantagear o Duque e fugiu envergonhada. Para que acreditassem nisso, Taylor, eu teria de permanecer em silêncio. Elliot surgiu na entrada acompanhado por 2 magistrados e vários guardas. Taylor agarrou Sofia e encostou uma pequena lâmina em seu pescoço. Mais um passo, e ela sofrerá as consequências. Solte a senhorita.
e poderá responder diante de um tribunal. E permitir que o grande devasso da cidade se transforme em herói? Diga a todos quantas mulheres usou, quantas pagou e quantos segredos arrancou delas. Se você me acusar, sua reputação será destruída. As famílias dessas mulheres também serão arruinadas. Meu diário contém os nomes de 50 mulheres que arriscaram a própria segurança para denunciar crimes cometidos por homens poderosos. Nenhuma delas foi minha amante. Eu cultivei essa mentira para proteger as identidades das mulheres e investigar sobre o meu irmão. Está disposto a declarar isso publicamente? Diante do tribunal, da imprensa e de toda a cidade. Destruirá o próprio nome por causa dela? Meu nome não vale nada se, para protegê-lo, eu precisar perdê-la. A hesitação de Taylor durou apenas um instante. Foi o suficiente. Sofia cravou o salto do sapato sobre o pé dele e se afastou. Elliot avançou, derrubando o homem antes que pudesse usar a lâmina. Quando os guardas levaram Taylor, o Duque segurou o rosto de Sofia entre as mãos. Você está ferida, Sofia? Eu estou apenas indignada com a minha ingenuidade. Eu deveria ter previsto que ele faria algo assim. Pensei que chegaria tarde demais. Taylor foi condenado pelo assassinato de Anthony Elliot e por diversos crimes de corrupção. A verdade sobre as 50 mulheres não provocou o escândalo que muitos esperavam. Elliot tornou públicas apenas as informações necessárias, preservando a identidade das informantes que desejavam permanecer anônimas. Durante algumas semanas, toda a cidade falou sobre o Duque que fingira ser libertino para caçar um assassino. Depois, encontrou outro escândalo com o qual se ocupar. Sofia manteve a livraria. Elliot, entretanto, continuou aparecendo todas as tardes, alegando precisar de novos livros. Nunca comprava menos de 10 e quase nunca sabia dizer quais eram. Certo dia, colocou sobre o balcão o diário de couro negro. Ele abriu o volume. Naquele diário, todas as páginas estavam em branco, menos a primeira. Nela, escrevera apenas uma frase: Sofia, a única mulher que amei. Sofia ergueu os olhos e o encontrou ajoelhado diante dela, segurando um anel. Passei anos permitindo que o mundo acreditasse que eu conhecia todos os segredos das mulheres. Mas foi você quem descobriu os meus. Conheceu minha culpa, minha raiva, meus erros. E ainda assim permaneceu ao meu lado. Sofia Davis, você aceita dividir comigo a vida que quase esqueci que poderia ter? Aceitar ou não o seu pedido vai depender, Sr. Duque. Vai depender de quê, Sofia? O senhor continuará escrevendo nomes de mulheres no seu novo diário? Dentre os nomes das 50 mulheres do meu antigo diário, não há um que me cause qualquer sentimento de amor.
Porém, nesse novo diário, há apenas um único nome. Esse nome possui o poder de destruir meu coração. Este nome é o seu, Sofia. Nesse caso em particular, eu aceito seu pedido de casamento, Duque. Elliot se levantou e a tomou nos braços. Sofia descobriu, meses depois, quando se casaram, que os rumores sobre a habilidade do Duque com as mulheres não eram inteiramente falsas. Meus caros, algumas histórias de amor começam com um olhar, outras com um beijo. A deles começou com uma dívida, uma ameaça e o diário das 50 amantes que jamais existiram. E terminou com o único segredo que Alexander Elliot já não desejava esconder. Ele pertencera a Sofia desde a primeira noite em que a viu. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no Histórias e Amores, porque aqui cada história encontra um coração disposto a sentir.